Oi, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do Cantinho da Menê. Eu sou a Emily, meu apelido é Menê e roda a vinheta! Pessoal, o título da lição dessa semana é A Purificação do Templo. O verso para memorizar diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. A mensagem central diz assim: Quando adoramos juntos, refletimos o amor de Deus para a nossa família da igreja. Você gosta de arrumar o quarto? Com que frequência você arruma ele? Bom, no povo de Israel, as pessoas tinham um pouco de dificuldade em manter a cidade e o templo arrumados. Hora ou outra, eles escolhiam adorar falsos deuses e esqueciam do Deus verdadeiro. Na história de Joás, na semana passada, vimos como ele escolheu adorar o Deus verdadeiro e reformou o templo com as doações que o povo havia feito. Mas, na história dessa semana, nós vemos que ele fez uma decisão bem diferente depois que o tio Joiada, o sacerdote, morreu. Vamos ver isso? A história dessa semana está baseada lá, em 2 Crônicas, capítulo 29. Bora lá? Infelizmente, o sacerdote Joiada ficou muito velho e ele acabou morrendo. Depois disso, as coisas começaram a desandar. Depois que Zacarias, o filho de Joiada, falou que Joás não deveria ir para a guerra contra os seus inimigos, ele foi morto porque as falsas influências de conselheiros bem jovens fizeram com que o rei Joás se esquecesse do tio Joiada. Então, depois da morte de Zacarias, tudo desandou de vez. Eles perderam a batalha, assim como Zacarias havia dito, e depois Joás ficou muito doente e morto por um de seus oficiais, para vingar a morte de Zacarias. Depois daquilo, 4 gerações de reis se passaram, reis muito maus e que adoravam deuses falsos. Eles não estavam nem aí para Deus. E pior, eles o odiavam e construíam altares de deuses falsos em todas as ruas das cidades. Eles queriam se certificar de que o povo inteiro estaria adorando imagens. Porém, na 4ª geração, nasceu o novo rei, o rei Ezequias, que aos 25 anos subiu ao trono. Muito diferente de seu pai, que odiava a Deus, Ezequias o amava e queria que tudo fosse feito conforme o seu querer. Foi assim que ele resolveu reformar o templo mais uma vez. Em 2 semanas, o templo já estava pronto para receber sacrifícios e os cultos normais que ocorreriam ali. Ele então resolveu fazer uma purificação no templo e no povo também, e convocou o povo inteiro, uma grande multidão de pessoas, para poder fazer um culto de purificação e pedir perdão a Deus por tudo que eles haviam feito. Sete novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros. Naquele dia tão importante, 7 novilhos. Naquele dia tão importante, 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros foram oferecidos em sacrifício ao Senhor. Mas não havia parado por aí. Eles ainda tinham uma grande Naquele dia tão importante, 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros foram oferecidos em sacrifício ao Senhor. Mas o dia ainda não havia acabado. Enquanto os sacerdotes tocavam instrumentos maravilhosos, as pessoas podiam ver como o templo havia sido reformado. Depois disso ainda, os sacerdotes colocaram a mão na cabeça de 7 bodes e passaram simbolicamente
todos os pecados do povo para aqueles bodes e os sacrificaram logo depois disso. O dia ainda não havia acabado e o povo ficou louvando a Deus o dia inteiro. E depois disso, eles ainda ofereceram suas próprias ofertas pessoais. E foram doados cerca de 600 bois, 3.000 ovelhas, 100 carneiros e muitas outras ofertas. Ezequias e o povo ficaram louvando a Deus o dia inteiro pelas maravilhas que ele havia feito. Hoje, talvez a gente pense que o melhor seja viver o mundo, viver as aventuras que estão chamando as nossas atenções. Mas o melhor mesmo é fazer a vontade de Deus, porque todos nós sabemos o que vai acontecer no final. Todos nós sabemos que a escolha que Deus e os planos que Deus tem para nós são melhores que os nossos. E por mais que as coisas do mundo pareçam muito mais legais e muito mais atrativas, nós sabemos que no final são apenas uma armadilha para nos distanciar do nosso Criador. Bom, eu escolho servir a Deus e fazer a sua vontade. E você? Você aceita? A lição da semana traz um recado para mim e para você e diz assim: contudo, ainda havia um trabalho muito importante que exigia a participação de todos antes que voltassem para casa e que mostrava que a reforma era sincera. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. 2 Crônicas 31, verso 1. Os Ungidos, página 149. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, para nos ajudar e para levar esse vídeo para mais pessoas. Não esqueça também de nos seguir lá no Instagram, deixar pra mim oficial, e se você tiver um pedido especial de oração, é só comentar aqui embaixo que nós estaremos orando por vocês. Tchau!